Queridos amigos, uma boa noite a todos e que a paz de Jesus esteja conosco, hoje e sempre. Na noite de hoje, nós vamos aqui, atendendo ao convite dos nossos companheiros e amigos do Grupo Espírita da Prece, realizar um pequeno estudo sobre o tema que nos fora proposto, as vidas de Emmanuel, esse espírito de alto valor moral e intelectual, que foi o grande prefeitor e o responsável, coordenador por toda a obra mediúnica de Francisco Cândido Xavier. E através do estudo da obra de Chico Xavier, que nós embasamos o estudo da noite de hoje, uma vez que o próprio Emmanuel tem a possibilidade de nos narrar em livros, algumas de suas existências anteriores. A primeira, e talvez a mais interessante, está no livro Há 2000 anos, onde ele narra em primeira pessoa, a vida do senador romano Públio Cornélius Lentulus, isso por volta do ano 30 da era cristã. E é interessante que nesse livro, o livro justamente se inicia num diálogo entre ele e Flamínio Severus, aonde ele faz uma pequena reflexão sobre a possibilidade da existência da reencarnação. Ele tinha a filha pequena, Flávia, acometida de lepra, e ficava ele questionando aonde estaria, a justiça dos deuses que permite a uma criança passar por tamanha expiação. Lembrava-se ele também na conversa de um sonho que ele tivera, aonde ele se recorda de ser o seu bisavô, Públio Cornélius Sura, que era um conspirador romano à época de Júlio César, isso 60 anos antes de Cristo. Então aqui, meus amigos, ele próprio já nos coloca duas de suas encarnações. É fato que há se conhecer que outras encarnações podem haver, como a de Simas no Egito Antigo. No entanto, como dissemos anteriormente, vamos tentar embasar esse estudo naquilo que temos como fonte a própria obra mediúnica de Francisco Cândido Xavier. E a encarnação de Públio Cornélius Lentulus como senador romano, talvez seja uma das mais importantes, na medida em que é nessa encarnação, indo à Palestina, justamente por conta da doença da filha, é que ele tem a possibilidade de conhecer Jesus. Vencido no seu orgulho, ele procura o mestre nazareno em busca de cura para a filha. E é nesse momento, meus amigos, que nessa obra há uma passagem muito interessante, inclusive um diálogo que é relatado na contracapa do livro, quando ele se encontra com Jesus. Na medida em que a filha piorara de saúde, e ele, como único recurso, então vai em busca de Jesus no intuito de obter a cura da filha já no final da vida. E aí, esse diálogo que eu gostaria de ler, que é muito interessante, aonde Jesus adverte o senador orgulhoso: fora melhor que me procurasses publicamente e na hora mais clara do dia. Nós lembramos que Nicodemos não fizera dessa forma, fizera à noite, para que pudesse adquirir de uma só vez, ou para toda a vida, a lição sublime da fé e da humildade. Depois de longos anos de desvio do bom caminho, pelo sedal dos erros clamorosos, hoje encontra um ponto de referência para a regeneração de toda a sua vida. Está, porém, no seu querer aproveitá-la agora ou daqui a alguns milênios. Meus amigos, embora tenha ele recebido essa advertência de Jesus nesse diálogo, que me parece ser um diálogo mental, em que ele o encontrara às margens do Tiberíades, o fato é que, num primeiro momento, Públio Cornélius Lentulus ainda não se vergara aos ensinamentos de Jesus. Quando ele chega junto da filha e vê que ela começa a melhorar de saúde, ele atribui a cura
à medicação que ela estava recebendo, né, dos mestres romanos, e não ao poder fluídico daquele Jesus de Nazaré, né? A esposa, porém, convencida da atuação magnética de Jesus, converte-se ao cristianismo. Ele não acompanha a princípio, né, a fé cristã da mulher, e de uma certa maneira acaba isso trazendo um trauma nessa encarnação, porque depois que voltaram a Roma, né, a mulher Lívia, já convertida ao cristianismo, é morta, sacrificada nos circos romanos, uma vez que ela for aprisionada ainda nas catacumbas, né? O senador passa por grandes tormentos nessa encarnação, inclusive o fato do filho ter sido raptado lá na Palestina, né? E ao final da vida ele ainda tem a possibilidade de retornar a Jerusalém, já por volta do ano 70, mais ou menos, aonde então ele reencontra, né, ainda que sem querer, o próprio filho, que é o próprio algoz que o acaba cegando, uma vez que ele, Públio Cornélios Lentulus, fora aprisionado naquela revolta romano-judaica, né? Ao final da vida, já em Roma, ao quebrado e cego, ele decide encaminhar-se para Pompeia, aonde ele acaba desencarnando, né, por conta do vulcão Vesúvio, né? E bem ao final da vida, meus amigos, ele já começa a fazer uma pequena reflexão de tantos sofrimentos que ele passara naquela existência, que eu considero uma existência redentora desse espírito, e ele já começa a se forjar nos moldes do cristianismo. As obras mediúnicas continuam, né? E a obra seguinte, ele já não é mais o personagem principal, mas ele aparece na condição de um escravo grego de nome Nestórios, né? E Nestórios tem a possibilidade da infância conhecer João Evangelista, né, o último dos apóstolos vivos, e adiante da convivência com alguns cristãos, que ele já se apresenta como cristão. Nestórios, agora um escravo, bem diferente da personalidade anterior, ou das anteriores personalidades desse espírito orgulhoso, ele já está redimido ao cristianismo. Desencarna, né, como mártir cristão naquela época, né? É importante salientar que essa obra, que é muito interessante e muito bonita, né, ela não é, como se pode imaginar, a continuação do livro Há 2000 anos. Aqui há um grupo de espíritos completamente diferentes daqueles da primeira obra, né? Apenas um, né, segundo ele, permanece com ele nessa encarnação. Mas aqui inicia-se, segundo o seu relato, um grupo de espíritos que vai seguir no processo de redenção no decorrer dos séculos, que inicia-se em 50 anos depois, passando por Ave Cristo, pela obra Renúncia, e todos eles, né, esse grupo de espíritos, num processo de renovação mútua, vindo inclusive a alguns deles se reencarnar aqui em território mineiro, contemporâneos que foram de Francisco Cândido Xavier. Na obra seguinte, né, da própria Lavra Mediúnica de Francisco Xavier, Emmanuel já aparece como Basílio, né? Basílio é um filósofo, né? A princípio escravo, um estudioso, no princípio ainda não era cristão, converte-se ao cristianismo no decorrer dos tempos, né? E mais uma vez, já na condição de cristão, é martirizado. É uma obra também muito interessante, aonde ele pode acolher, né, a sua filha Lívia, né, que acompanha ela nessa encarnação, uma filha adotiva, a bem da verdade, né? Então aqui ele já se apresenta como um filósofo, como um estudioso, né, convertido
ao cristianismo, né? Na obra seguinte, né, que é o livro Renúncia, né, já alguns séculos depois, Emmanuel se apresenta como Padre Damiano, né? Ele é um sacerdote, né, católico, né? No entanto, ele já está absolutamente convencido das ideias que futuramente viriam surgir dentro do Espiritismo. Ele não comunga com as ideias da igreja, que vive um processo muito difícil naquele momento, principalmente em face da Inquisição, né? E ele também tem uma passagem muito bonita, né? Porque aqui ele também se reencontra com esse grupo de espíritos e pode acolher alguns deles, inclusive, né, o seu sobrinho, Padre Carlos, né, que está em prova nessa obra, em face de um relacionamento que não deu certo com Alcione, que é a personagem principal da obra. Então nós conhecemos aqui mais uma personalidade, mais uma vida desse espírito extraordinário que é Padre Damiano. Entre essa obra e as demais existem outras encarnações que vale a pena ressaltar, em especial, meus amigos, a de Padre Manuel da Nóbrega, né? A importância dessa reencarnação, que é a de um jesuíta português, né, formado em Coimbra, né, e que tem a possibilidade de estudar o direito canônico. Mas como o Padre Manuel da Nóbrega é gago, né, ele tem problema na fala, aliás, subentende-se que ele pede esse problema para que ele possa falar menos e atuar mais, né? E é assim sendo, ele tem a possibilidade de vir para o Brasil, já no início da colonização brasileira, no sentido de catequizar os índios. É nesse momento, então, meus amigos, que ele tem a possibilidade de participar da fundação de algumas cidades brasileiras, inclusive Salvador, Rio de Janeiro, mas em especial da capital paulista, da cidade de São Paulo, no dia 25 de janeiro, que é justamente a data de conversão de Paulo, o apóstolo, né? Esse espírito segue trabalhando, meus amigos, e participa da codificação espírita na obra O Evangelho segundo o Espiritismo, né? Com o texto O Egoísmo, né? Um texto muito importante que ele tem, vamos dizer assim, a possibilidade de participar pela elevação moral que ele atingiu no decorrer dos séculos. Há uma encarnação posterior ainda, né? Já no final do século XIX, né? Final do século XIX, início do século XX, em que ele reencarna na Bahia como Padre Amaro, né? Uma encarnação mais tranquila, onde ele tem a possibilidade de tomar contato com a língua portuguesa para poder então trabalhar e ajudar a grande obra de Francisco Cândido Xavier. O fato, meus amigos, é que nós vemos no decorrer dos séculos, né, a evolução desse espírito, a iniciar-se pelo senador orgulhoso, né, que tem a possibilidade, num determinado momento, de conhecer Jesus, mas a princípio ele renega o Evangelho. Ele não admite, num primeiro momento, que o cristianismo nascente poderia suplantar os deuses romanos. Na forja das encarnações, ou seja, na dor, porque a encarnação, como Públio, é uma encarnação muito doída, ele perde inicialmente o filho, depois perde a mulher, desencarna em situações terríveis, né, lá em Pompeia. Ele começa esse processo de modificação no decorrer dos séculos, né? Então é interessante notar como a natureza não dá saltos, né? O quanto nós temos que trabalhar pela nossa modificação interior, que ela não se dá de uma hora por dia. Ele teve diversas encarnações, em especial no seio da Igreja Católica,
estudando e tendo a possibilidade de colocar em prática o Evangelho de Jesus, né? Ou seja, não foi de uma hora para outra que esse espírito se tornou o grande benfeitor de Chico Xavier. Eu fico aqui imaginando, meus amigos, o tamanho e a importância desse espírito para ser um benfeitor daquele que nós conhecemos como Chico Xavier, que é alguém de extrema luz, né? Que talvez não possamos compreender num determinado momento a grandeza desse espírito. E como a história, de uma certa maneira, narrada nas suas obras, não é? Ela se entrelaça no decorrer dos anos, né? Como senador romano, como escravo, como padre, como filósofo, né? No sentido de que ele vá, no decorrer do tempo, tendo a possibilidade de evoluir. Meus amigos, as vidas de Emmanuel, no decorrer da história, são realmente um grande aprendizado para todos nós, porque é um exemplo da modificação daquele nobre e orgulhoso senador para um espírito de luz, disciplinado, que se apresenta a Chico Xavier, dando a ele a condição de realizar a obra que Chico Xavier realizou, impondo ele a condição da disciplina, mas sobretudo do amor, né? O quanto sofrimento esse espírito teve no decorrer das suas encarnações, martirizado que foi, como Nestórios, como Basílio, né? Depois, na obra Renúncia, como Padre Damiano, também um sofrimento terrível, né? E outras encarnações, entre elas houveram, é fato, né? Que pudessem, no decorrer dos séculos, modificar a personalidade desse espírito. E aí então nós nos colocamos como aprendizes, né? É preciso ter a humildade de compreender a nossa pequenez diante desses ensinamentos de espíritos missionários como esses, um núcleo de espíritos, como já foi dito, né? Que vem no decorrer dos séculos trazendo essa informação primorosa do Evangelho de Jesus, né? Obras extraordinárias, né? Que ele nos traz com riqueza de detalhes. E quando nós lemos uma obra como essa, e muitas vezes relemos, né? Porque o ensinamento é fantástico, nós vemos a grandeza desse espírito, né? A altivez, né? Nós vemos a personalidade de Emmanuel e os detalhes que ele acaba passando para Chico Xavier, que não nos deixa dúvida da certeza da imortalidade da alma e das reencarnações. A obra é riquíssima, cheia de detalhes, cheia de pormenores, né? Que nos impede de pensar que Chico Xavier, apesar da sua grandeza moral e intelectual, teria a possibilidade de conhecer os detalhes dessas obras extraordinárias. Fica o convite, meus amigos, para quem não conhece, conhecer essas obras, né? Em especial essas que nós citamos, mas outras, né? Também muito importantes, desse espírito que, como dissemos, parte de uma situação muito difícil, né? Mas no decorrer dos séculos vai se transformando e torna-se esse grande benfeitor. Da lavra de Francisco Cândido Xavier, ainda com Emmanuel, nós temos a obra Paulo Estevão, que relata o cristianismo nascente, e o livro A Caminho da Luz, né? Outras obras que nós poderíamos citar aqui desse espírito maravilhoso, né? Na evolução dos séculos. A Caminho da Luz é uma obra extremamente reveladora, né? Escrita por Emmanuel em 30 dias, né? Dando detalhes da existência da ordem vista do plano espiritual. Não teria Chico Xavier a mínima condição de conhecer os detalhes dessa existência. Só para que nós não possamos deixar de completar,
Anotamos aqui outras existências desse espírito extraordinário. Por volta do ano 439 a 535, ele é São Remígio, né? Um santo da Igreja Católica, exímio orador. Também fora ele cardeal de São Paulo, também dentro da Igreja Católica, numa outra existência. Foi também um grande estudioso francês, Jean-Jacques Tourville, né? Também viveu na França e nos brindou com essa obra maravilhosa. Meus amigos, Emmanuel nos dá o ensinamento da transformação. Ele nos dá a certeza da imortalidade da alma com a grandeza da sua obra e do seu trabalho. Fica aqui o nosso agradecimento especial a esse espírito que, de uma certa forma, dentro das correntes espíritas, acredita que esteja encarnado, mas nós não podemos fazer essa afirmação. Esperamos que sim, porque um espírito dessa magnitude, sem dúvida nenhuma, como missionário, terá a possibilidade de nos trazer grandes informações nesse processo de transformação que estamos vivendo. É lógico que o estudo é muito mais complexo de tudo do que nós estamos tendo a oportunidade de fazer aqui, mas em face do tempo e da oportunidade, eu diria que o grande aprendizado é o convite, né, que nós podemos realmente obter com essas obras extraordinárias, onde ele tem a possibilidade de se desnudar como um espírito inicialmente fracassado, tornando-se um espírito absolutamente elevado. Queridos amigos, queria agradecer a oportunidade por esses rápidos minutos, né? Por ter tido a oportunidade de reler essas obras, né? De ter a oportunidade de reviver esses conhecimentos, porque, como eu disse anteriormente, essas obras não são para ser lidas, e sim para ser estudadas, né? Agradeço a atenção de todos e até uma próxima oportunidade, querendo Deus. Muito obrigado a todos.